Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos com a nossa lição de número 3, com o título Eleição e Predestinação. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos e amados irmãos, aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa lição de hoje tem como um dos hinos indicados, sugeridos, o hino 430 da nossa harpa cristã. Nós vamos cantar este hino para louvar o nome do Senhor Jesus e depois estaremos explanando esta maravilhosa lição. Bem algum que não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão, como a pomba que cansada repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar, mas o corpo foi-se embora, outros montes foi pousar. Isto faz isto agora, ao mal voltar. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão, pela morte despertado, baterás na porta em vão. Glória a Deus por este belo hino 430 da nossa harpa cristã. Nós louvamos ao Senhor nesta manhã. Nós vamos então meditar na nossa abençoada lição da manhã deste domingo, dia 19 de abril de 2020. É lição que tem por título A Eleição e a Predestinação. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, onde diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, a eleição e a predestinação é uma doutrina muito importante para nós entendermos nesta manhã, neste momento de aula, de lição. São termos importantes do estudo teológico para a doutrina da salvação. A soteriologia, que inclui a eleição, que inclui a predestinação, como esses dois temas maravilhosos para o nosso conhecimento bíblico e teológico. Na nossa leitura bíblica em classe,
está em Efésios capítulo 1, verso 4 a 12, diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Paulo escreve aos Efésios aqui para a nossa meditação nesta manhã. O objetivo geral da nossa lição, de número 3, é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Nossos objetivos específicos: no primeiro tópico, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina, que aconteceu desde antes da fundação do mundo. E o terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos de Deus. Oh, que coisa maravilhosa é que estas bênçãos o Senhor preparou para os seus eleitos, para aqueles que estão cumprindo em si mesmos o grande propósito da salvação. Nossa introdução da lição de hoje diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, é uma abordagem que queremos fazer nesta manhã, junto com você, nosso aluno da Escola Bíblica Dominical. E eu quero aproveitar aqui e mandar o meu abraço, minha saudação a toda a superintendência da IBD, do nosso campo de Santa Rosa, a coordenação do Departamento de Ensino. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam realmente continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso primeiro tópico para nós abordarmos aqui nesta manhã, na nossa lição de número 3, é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, e a Bíblia diz no livro de Apocalipse: quem é santo, santifique-se ainda. É o tempo da diferença, é o tempo de mostrarmos através da nossa vida cristã a nossa santificação. Então é hora de mostrarmos para o mundo uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. A Bíblia diz que é antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade aqueles que Ele elegeu de antemão. A eleição divina nos traz a ideia de escolha. Nós teremos esse ano, possivelmente, eleições municipais, onde em todos os municípios a população vai escolher os mandatários das nossas cidades, os vereadores, os legisladores. Eleição é escolha, eleição demanda escolha, demanda nós estarmos capacitados para escolher alguém ou escolher alguma coisa.
Quando Paulo fala aos Efésios, Paulo então menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, porque a nossa eleição ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu esta escolha? Paulo responde, antes da fundação do mundo. Em terceiro lugar, qual a finalidade desta escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aí está o grande segredo, ou a grande resposta, ou a grande finalidade da nossa eleição, para sermos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, um grande comentarista e editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas somente ocorre em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa eleição parte do princípio que precisamos crer, precisamos aceitar o plano da salvação, porque de antemão, antes da fundação do mundo, Deus já escolheu todos os que crescem para se tornarem seus filhos. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, como Pedro escreve na sua epístola, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa é a eleição que foi feita pela presciência de Deus. As condições da eleição, esta mesma Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das melhores Bíblias que temos hoje, editadas pela nossa CPAD, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. A palavra de Deus diz, Deus quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas todos quais? Toda a humanidade sem distinção? Não, todos os que creem. Esta é a condição. Deus dá ao homem, como já disse várias vezes, a faculdade, a dádiva do livre-arbítrio, de decidir as suas escolhas. Salvação oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, não é pelos nossos méritos. Nós em nós mesmos não merecíamos nada disso, mas a graça de Deus, aleluia, a graça, esse favor não merecido, através da graça e mediante o nosso arrependimento e fé, nós então estamos inseridos nesta grande eleição. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Para quê? Para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Neste aspecto, meus amados irmãos, o vocábulo grego ágios, da palavra santo, significa separado do pecado, separado da influência do pecado. E o adjetivo grego amomos, que significa irrepreensível, expressa que tem que ser algo sem defeito, inculpável, como disse Paulo aos Filipenses. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Aleluia! E a nova vida dos eleitos? Como é essa nova vida? O tema é apresentado com exortações sobre a velha conduta, contra esta velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza, embriaguez, tudo isso com a finalidade de apresentar a Deus, ao Pai, uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Por isso, hoje o Espírito Santo trabalha na igreja
para ataviar a noiva, para preparar a igreja, para tirar estas coisas que não são boas, para limpar a noiva, para limpar a seara, para limpar a eira, para que possamos estar diante do Senhor santos e irrepreensíveis. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo. Santificação é algo progressivo, é algo contínuo, é um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo Jesus. Esta é a grande finalidade da nossa eleição, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia! No tópico 2 da nossa lição, vai nos falar sobre a predestinação. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito para a eternidade e na eternidade. A predestinação, como o termo grego prorizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, de antemão, como diz a Bíblia. Ou seja, determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, que a predestinação abrange o que acontecerá a este povo. O Senhor já predestinou o que vai acontecer para este povo. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, como cantamos no hino 430, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Ah, que coisa linda! Predestinados para sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem, aqueles que aceitam. Mas pastor, se a pessoa não foi predestinada, está, mesmo que procure, vai ser eternamente perdida, vai ser eternamente tirada? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós vamos entender aqui nessa lição que a predestinação e a eleição é para todos os que creem. Aqui não existe Deus dizendo esse não vai ser salvo, nem que busque, nem que procure, ou esse vai ser salvo, nem que não procure, nem que não busque. Não é esse o sentido da predestinação. O sentido de escolha da parte de Deus é para todos aqueles que, exercendo o seu livre-arbítrio, creem e perseveram até o fim. Glória ao nome de Jesus. Os filhos por adoção. A adoção de filhos é outra grande doutrina dentro da doutrina da salvação. Dentro da soteriologia, doutrina da salvação, nós temos a regeneração, a justificação, a adoção e a santificação. São várias doutrinas dentro desta grande temática teológica da salvação. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora reconciliados com Deus em Cristo, nos tornamos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, mas aprove ao Pai, segundo a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, fazer com que nos tornássemos seus filhos. E quais os privilégios desta adoção? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção da sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito
ao nome e aos bens de quem o adotava. Quem é adotado hoje no nosso país, segundo a nossa legislação, recebe o nome daqueles pais adotivos e se torna herdeiro também daquela família. Por essa razão, Deus nos fez assim também. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, as bênçãos de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, Deus concede a redenção, a remissão dos pecados, estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar: Abba, Pai, papai querido, papaizinho, amado Pai. Nós temos o direito de falar com o nosso Deus como nosso Pai, direito de ter intimidade com o Pai. Há poucos dias eu preguei sobre intimidade. Nesses tempos de reclusão, de confinamento, de isolamento social, de quarentena, nós estamos tendo oportunidade ainda melhor e maior, mais tempo para ter intimidade com o Pai, para ter intimidade com Deus, para fechar a porta do quarto e estar a sós com Deus. Aleluia! Por essa razão, por essa adoção, nós temos direito a essa intimidade. Isso significa que passamos também a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, das promessas de Abraão, da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, somos transformados em filhos para o louvor da sua glória. Oh, que coisa linda, que maravilha! O tópico terceiro vai falar-nos da sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O que é isso, pastor? O soberano Pai Celestial, nosso Deus, Criador de todas as coisas, não predestinou, como eu disse antes, incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Não, esse está excluído do plano de salvação, está predestinado para o inferno. Não, Deus não fez isso. Deus deseja que todos se arrependam e se convertam de seus caminhos, de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, essa palavra predestinação, estão aí os textos bíblicos na nossa lição, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, uns para ser salvos, outros para serem condenados, em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e os que vão para o inferno. Não, nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé. Tem condições para os predestinados, tem que se arrepender e crer, segundo a presciência divina. E a predestinação ela é levada pelo amor de Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, dos salvos, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia nos mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Não, ao contrário, esta predestinação ela é o plano imutável do amor de Deus desde o tempo passado, desde antes da fundação do mundo, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos, aleluia, em prover a salvação. Quais são estas sublimidades, quais são esses propósitos? O amor de Deus está regendo todos esses propósitos para que nós fôssemos alcançados pela poderosa salvação. Foi por amor que Ele nos elegeu, foi por amor que Ele nos predestinou em Cristo. Isso nos implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do sublime amor de Deus. Aleluia! Sublime amor, como cantamos aquele hino, sublime amor, que mostra o amor infindo, o amor imarcessível, o amor que não tem como medir este amor. Aleluia! Este amor nos trouxe a salvação. Por isso os que se achegam a Cristo não são coagidos a aceitá-lo, mas são atraídos a Ele. Glória ao nome de Jesus. A nossa conclusão da lição de hoje diz assim: Cristo morreu por todos
e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus nos elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. O Senhor predestinou-nos para tudo isso. Oh, que coisa certa, que coisa gloriosa, que convicção nós podemos ter de que nós fomos escolhidos, eleitos, predestinados para desfrutar das bênçãos que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que andam segundo a sua vontade. Na próxima semana, no próximo domingo, último domingo deste mês de abril, nós estaremos estudando sobre a iluminação espiritual do crente, a lição de número 4. Cada domingo, Deus tem nos trazido lições maravilhosas e importantes para a nossa vida espiritual. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero pedir que o Senhor te abençoe e que logo possa cessar este impedimento de nós nos reunirmos, nós possamos estar na presença de Deus, na sua casa, para juntos glorificarmos o seu nome e aprendermos da sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, te agradeço por esta aula, por esta lição maravilhosa sobre a eleição e a predestinação. Abençoa, Senhor, os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, abençoa cada família, nossos irmãos inscritos no nosso canal do YouTube que estão nos acompanhando nesses vídeos, nesses cultos, nestas aulas. Abençoa cada lar, abençoa a nossa nação brasileira, dá, Senhor, uma solução para a nossa pátria, abençoa o nosso país e fica conosco, é o que eu te peço, ó Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.